Observa que ele fala, e recaíram. Significa quando você volta para trás, é o recair. E é exatamente a palavra bem semelhante que o apóstolo Paulo usa em Gálatas. Ó, presta atenção agora que ele vai ler em Gálatas e eu peguei o contexto de Gálatas, tá? Prestem atenção, isso aqui é muito importante, irmãos, tá? Para que vocês entendam. Isso aqui é importante para vocês verem quem que está lendo apenas um trecho do texto para tentar impregnar uma certa doutrina aí. É a parte que não é fala Bíblia. da graça tem descaído. Não. É Gálatas 5:1. Aqui, ó. Olha só o que o apóstolo observa que o Paulo ele tá tratando exatamente do mesmo assunto de Hebreus. Olha só, estáis pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha o que Paulo está falando. Não volte para a servidão da lei. Que é o jugo da servidão, tá, irmãos? Aqui não é específico, aqui é óbvio, é a lei, mas não é só a lei. Tem a servidão do pecado também, tá? Ele fala, é da lei, aí ele acrescenta aqui, mas é porque ele quer facilitar o texto. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidades, Cristo de nada vos aproveitará. O que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa, Aqui Paulo está remetendo exatamente aquilo que nós acabamos de ler. Porque se pecarmos voluntariamente, é a mesma coisa que Paulo está remetendo aqui nesse texto, tá? É sobre isso que Paulo está falando, é sobre o pecado. Você está novamente, de nada aproveita o sacrifício de Cristo, se você continua em pecado. Cara, tem tudo a ver com os textos que nós lemos aqui, tá? Não é só sobre a lei, não, tá? Aqui ele está colocando doce, está colocando algodão doce aqui, nesses textos aqui para, entendeu? Para defender aquilo que ele defende, que eu nem sei o que ele defende. Ou seja, olha, gente, se vocês novamente voltar para a lei e se circuncidar de novo, de nada Cristo adiantou morrer para vocês. Olha aqui. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha, Paulo está falando da lei. Os que vão... Não é só a lei, você vai ver, eu vou ler todo o contexto aqui, irmãos, tá? Não se trata apenas da lei aqui. Não se trata apenas da lei aqui. Paulo está exortando também sobre a pessoa cometer pecado, entendeu? E aí, tá? De nada valeu o sacrifício de Cristo. É sobre isso, não é só sobre a lei aqui. O contexto, eu vou ler o contexto para vocês verem o que diz aqui. Separado estáis em Cristo, vós que vos justificais. Ele não vai ler todo o contexto, tá? Ele vai ler só até onde para ele é bom, até onde para ele esse pensamento dele corrobora, só até aí, para poder enganar os incautos. Mas eu vou ler o contexto inteiro aqui de Gálatas 5. Que cai pela lei, da graça tem descaído. O apóstolo Paulo fala, se você voltar da graça, você caiu. Em Hebreus fala a mesma coisa. E aqueles que conheceram e recaíram. Exato, em Hebreus fala a mesma coisa, lá em Hebreus 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento, nós caímos da graça. Com certeza, ali também, é nesse sentido também. Ou seja, caíram da graça. Não está falando de pecado, gente. Olha só como ele enfatiza essa questão. Veja o quanto ele está preocupado que não pode falar de pecado. Porque não está falando, gente, pelo amor de Deus. Olha como que ele... Gente, ele fica desesperado para falar que a pregação não é sobre pecado. Por que esse desespero em defender o pecado, cara? Presta atenção na cabeça. Olha como que ele fica desesperado. Olha isso. Você já viu alguém ficar desesperado por ouvir uma palavra que é contra o pecado? Eu nunca vi, é a primeira vez que eu tô vendo. Esse é pecadinho, aquele é pecadão. Mas para Deus não existe isso. Ele é santo. Existe, Josafá. Tem um pecado que é para a morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Como que você fala uma heresia dessa, que não tem pecadinho, pecadão? O pecado contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, cara. Então presta atenção que o texto fala exatamente sobre o mesmo assunto. Os dois textos. Bom, irmãos, agora eu vou ler Gálatas 5:1, desde o início, aonde ele leu, tá? Eu vou ler o contexto para vocês entenderem. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis
a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui não é somente a servidão, com certeza, da lei, tá? É sobre o pecado. Aqui tem uma conotação sobre o pecado, porque em Hebreus vai falar isso também. Então, aqui o Novo Testamento, ele está sempre nos alertando sobre a questão de pecado, tá, irmãos? Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Nós, pelo Espírito da fé, irmãos, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera por quem? Pelo amor, Josafá. A fé opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento levada toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Presta atenção aqui, ó. Porque vós, irmãos, agora, essa parte aqui o Josafá não leu porque ele não gosta dessa parte aqui, tá? Aqui é Gálatas 5, 1 e 13. O contexto aqui ele não vai ler, porque ele quer dizer que aqui não fala de pecado. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em uma só, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E vós, porém, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Aí vem o verso 16, que ele também não quis ler, não sei por qual motivo. Ele não quis ler aqui o contexto, tá? De Gálatas 5. Ele só leu até onde para ele, né? Para ele aplicar todo o texto como se fosse só da lei. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar na carne, você vai cumprir a concupiscência da carne. Se você andar em espírito, você vai cumprir o que o espírito te mostra, o que ele te ensina. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não é só a coisa da lei, não é só voltar à lei. Se você cometer tudo isso daqui, você também não vai herdar o reino do céu. É isso que o texto está falando. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Contra o quê? Os frutos do Espírito. Tá? Não é contra as coisas da carne, porque contra as coisas da carne ainda existe lei, Josafá. Ainda existe lei. Se você pecar, ainda existe lei. Se você continuar nos seus pecados da carne, você tem que se converter de verdade. É óbvio que é muito difícil nós nos abstermos muitas vezes, mas o nosso dever como cristão é permanecer firme, é rejeitar as ofertas do inimigo, as tentações dessa vida. É isso. Esse é o nosso dever como cristão. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram. Se você é de Cristo, você crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências, tá? Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. Olha só, Josafá. Por que você é tão irritado quando se prega contra o pecado?
uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, irmãos, ele fica desesperado. Ele não quis ler esse contexto aqui de Gálatas, porque ele sabe aonde que ia dar esse contexto aqui, porque não fala só de lei. Gálatas não está falando somente das práticas da lei, entendeu? Que você tem que praticar toda a lei inteira. Não é só sobre isso que Gálatas está dizendo. Aqui eu acabei de ler aqui o contexto para vocês verem que se trata também das concupiscências da carne, ou seja, as obras da carne, ou seja, hoje que nós chamamos de pecado, que são as obras da carne, né?